Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá sem som para todo mundo? Voltou? Manda uma mensagem aí para eu poder saber. Voltou, Adriano? Beleza. Obrigada. Obrigado pelo retorno. Então, tá bom. Então, como eu estava falando, dentro das ferramentas, né, dos aplicativos Google que a gente tem nas nossas contas de e-mail, tem uma série de aplicativos que a gente pode utilizar. Então, aqui o Drive, né, que é o aplicativo que eu abri, também é um deles, tá? Então, quando você abre lá a sua conta de e-mail, no caso das contas do Gmail, né, esses aplicativos estão aqui no cantinho do lado da nossa foto, tá bom? Obrigada, Eliana, tranquilo aí, todo mundo me ouvindo agora? Beleza. Então, aqui, né, no cantinho do lado da foto, né, tem os aplicativos. Quando a gente clica, né, a gente abre lá o Google Drive, que é o que está aberto aqui na janela agora, é o Google Drive. O Google Drive também é uma ferramenta bem bacana, dá para a gente fazer muitas coisas, né, através do Google Drive. Ele funciona também como uma forma da gente organizar os nossos arquivos, nossas pastas. E dentro dessas ferramentas, né, do Google Drive, a gente consegue fazer tudo online, né? Não necessariamente eu preciso ter um aplicativo instalado no meu computador. Eu já posso fazer direto, né, por ele. Então, documentos de texto, né, slide, planilha eletrônica e diversos outros, né, ferramentas de desenho e o Jamboard, que é a ferramenta que a gente vai trabalhar hoje também, tá? Então, para poder abrir, né, o aplicativo, nós vamos clicar no Drive aí, no novo, né? Deixa eu só achar o meu Drive aqui. A gente vai clicar aqui no novo. E aqui a gente encontra, né, a forma da gente fazer a criação de novas pastas ou buscar pastas da máquina, né, ou arquivos da nossa máquina. Aqui estão os aplicativos que eu falei, né, de texto, planilha e apresentação. E aqui no mais, né, a gente tem vários outros aplicativos e tem o Jamboard, que é o que a gente vai usar agora. Então, quando a gente clica aqui, ele vai abrir, né, uma nova aba com o Jamboard. Então, aqui, deixa eu só compartilhar aqui a janelinha do Jamboard, que ele abriu numa nova aba, então ele abre uma nova aba aqui em cima. Então, o que é o Jamboard, né? O Jamboard é um quadro branco, né? Então, muitas vezes, os professores, nas suas atividades remotas, né, ele está utilizando muitas vezes não tem o que, né, utilizar lá para poder dar aula para o aluno e sente falta, né, do quadro da sala de aula, do quadro verde. Então, alguns professores até, né, da instituição que eu trabalho sentem isso, eles falam, mas não tem como eu escrever, às vezes eu quero mostrar alguma coisa lá para o aluno na hora da aula, né, e ele tem que criar uma apresentação antes, mas e se for alguma coisa pontual, ele só quer colocar aquilo ali naquele momento, então o que ele pode usar para poder fazer isso, né? Então, o Jamboard, ele vai fazer esse tipo de... ele vai resolver, né, esse tipo de situação. Eu vou conseguir fazer alguma observação pontual, né, eu vou conseguir trabalhar com imagens, vou conseguir trabalhar com várias formas, dependendo do tipo de educação que você trabalha, né, se é educação infantil ou de nível médio,
dá para você fazer muita coisa com o Jamboard. E o legal, né, dessa ferramenta é que ela é bem simples. Então, os professores que às vezes não têm aquela habilidade com o uso do computador ainda, né, está começando a trabalhar com isso agora, eles podem utilizar esse recurso que é bem simples. Então, não tem aquele monte de ícones, aquele monte de menu, um monte de coisa que, às vezes, o professor que não tem tanta habilidade com o uso do computador, muitas vezes fica perdido e, às vezes, tem receio, né, da utilização. A gente encontrava isso com mais frequência, essa resistência, né, antes da pandemia. Agora, os professores foram meio que, né, jogados para cima do computador e a gente tem que se adaptar. Mas o legal, né, dessa ferramenta é que depois a gente pode levar ela para a sala de aula também, né? As escolas que têm aí acesso, né, que têm um laboratório ou que tenha internet dentro da sala de aula, porque dá para o professor e o aluno trabalhar através do próprio celular, né? Não necessariamente ele precisa estar no computador. A gente vai ver algumas coisas que são diferentes, né, do aplicativo no navegador do computador, que é esse que eu abri aqui, e para o celular, né, se vocês quiserem baixar, né, o Jamboard, aí é só procurar lá nos aplicativos do celular, você consegue baixar e você vai ver que ele tem alguns recursos um pouquinho diferentes. Depois, no andar da nossa live aí, do nosso encontro, eu vou mostrar, né, alguns pontos aí que são diferentes. Mas, né, vocês podem estar perguntando, mas, Andréia, tipo, é só um quadro branco, né, que eu vou fazer o quê com esse quadro branco? O que isso torna especial? O que isso vai fazer engajar o aluno, né, um quadro branco? Né, mas o bacana é que não é só um quadro que o professor pode mostrar alguma coisa lá para o aluno. O legal do Jamboard é que você pode compartilhar o mesmo quadro com os seus alunos e promover alguma interação. Então, isso torna a ferramenta especial. O fato da gente poder compartilhar isso com outras pessoas e trabalhar simultaneamente, né? Que é o trabalho em equipe, que muitas vezes a gente fala muito sobre isso, como trabalhar em equipe, fazer o aluno trabalhar em equipe, mas a gente não promove nada que faça com que o aluno trabalhe em equipe. E aí, quando ele precisa fazer esse trabalho em equipe, muitas vezes ele fica perdido, né? Quando ele está lá no ensino técnico, terminando lá, tem que fazer o TCC, né? Ou mesmo da universidade, tem que fazer o TCC, e o TCC é em grupo, e aí ele não sabe trabalhar em grupo, ele não sabe trabalhar em equipe. Então, é uma forma da gente começar já a promover esse tipo de trabalho com colaboratividade, né? Todo mundo colaborando para desenvolver algo comum. Então, esse é o bacana, a gente consegue trabalhar em grupos específicos, ou mesmo cada aluno compartilhando lá o seu conhecimento e mostrando essa evolução simultaneamente. Então, o professor consegue fazer esse acompanhamento naquele momento, naquela hora. Daí ele não precisa esperar para fazer uma avaliação, ele já pode ir avaliando o andamento do aprendizado do aluno durante a sua aula. Né? Então, é bacana para fazer, por exemplo, um nivelamento, né? Mostrar como que está o conhecimento do aluno sobre aquilo, né? A forma como ele vai trabalhar com aquele conhecimento que o professor está passando, com aquela ferramenta que o professor está ensinando. Então, é importante, né, a gente ter essa visão. Deixa eu mostrar, né, para vocês, então, um pouquinho, que eu falei que ele é uma tela bem simples, né? Deixa eu só mostrar aqui quais são as ferramentas que vocês vão encontrar. Então, ó, observe que aqui do lado esquerdo da tela, nós temos, né, alguns controles aqui, né, que são simples, né, mas que a gente pode utilizar aqui. Eu vou mostrar primeiro os recursos, tá bom? E aí depois eu vou mostrar algumas atividades, algumas propostas de atividades que vocês podem fazer com os seus alunos. Então, o primeiro aqui é a caneta, né?
que é para você escrever aqui na tela, né? Então, quem tem habilidades, né, pode fazer desenhos, né? Quem não tem muita habilidade, como eu, né, não sou muito boa de desenho, né, então aí já fica mais difícil, mas eu posso fazer, né, ou escrever alguma coisa. Também não é fácil escrever com o mouse, né? No caso aqui a gente está usando o mouse, mas, por exemplo, se você tem um tablet, por exemplo, ou aquele celular que tem aquela canetinha, dá para escrever melhor, né? Que é digital, dá para escrever melhor de outro tipo de dispositivo, né? Então, dá para a gente utilizar aí, e aí ele tem algumas cores específicas, e observa que não é muito, né? É bem restrito mesmo, mas é mais para a gente poder pontuar, né, o que a gente vai fazer. Aqui embaixo é a borracha para você apagar, né? E você pode também usar a opção aqui, ó, para limpar o frame, né? Para limpar o quadro. Se você clicar aqui, ele já apaga tudo de uma vez só, tá? Aqui é só a seta mesmo para a gente poder selecionar alguma coisa. A gente vai ver isso aqui embaixo, ó, quando a gente colocar um post-it, né? Então eu posso escolher a cor do post-it que eu quero colocar. E aí eu digito lá alguma coisa, quando eu salvo, ele coloca o post-it aqui. Tá? Então, a gente pode trabalhar com atividades pedindo para o aluno colocar, né, o post-it. E aqui, no caso, a seta é que vai fazer com que eu movimente, né, esse post-it aqui na tela. Quando a gente colocar uma imagem, a mesma coisa. Tá? Então, aqui embaixo, ele tem a opção lá para a gente adicionar imagens, e aí a gente pode fazer o que é bem bacana, né? Eu não preciso sair da ferramenta para ir para uma outra aba do navegador, para, por exemplo, fazer uma pesquisa, né, no Google sobre alguma imagem específica que eu queira usar. Eu já posso fazer isso direto aqui do Jamboard. Então, o upload, a primeira opção aqui, ele vai selecionar um arquivo da sua máquina, né, ou do seu celular. Ele vai buscar lá dentro do seu computador uma imagem que você queira colocar aqui. Aqui no pesquisa de imagem do Google, que é essa opção que eu falei, você vai colocar o que você quer, né, como imagem aqui, você vai fazer a pesquisa, ele já vai trazer a imagem. Então, colocar aqui Cândido Mota, vamos ver o que ele vai trazer de imagem de Cândido Mota aqui para a gente. Então, né, tem várias imagens aqui, ó, o nosso portal de Cândido Mota, né? Para quem não conhece, Cândido Mota é chamada de gigante vermelho, né? É a terra roxa, é a terra do rodeio. Esse ano não vai ter rodeio, mas é a terra do rodeio. Aqui tem rodeio do gigante vermelho, né? Que é uma cidade, ela é essencialmente agrícola, né? Não tem muitas indústrias, né? A empresa maior aí que a gente tem é a Conte, né? Que fabrica aí as bebidas, né? Da Conte, para aqueles que gostam, né? Cervejaria, né? E tem outros tipos de bebidas também. Então, eu posso buscar imagens, né? Do Google direto aqui para dentro do meu frame. Então, se o professor estiver falando sobre um determinado assunto, né, durante a aula, e quiser buscar uma imagem para ilustrar para o aluno, para ficar mais fácil dele visualizar e entender, né, ele já faz isso naquele momento, né, ele não precisa pedir para o aluno fazer uma pesquisa depois, né, ele já faz essa busca e todo mundo já tem essa visibilidade ali na hora, tá? Aqui embaixo é só um laser, né, para você apontar alguma coisa, né? Ele apaga, né, quando você termina de riscar, ele apaga, é um laser mesmo para você apontar só, né, o que você está falando. Bem, então, esses são os recursos disponíveis aqui pelo navegador, tá? E aí nós temos, né, aqui como dar zoom na nossa tela, né? Eu posso aumentar o zoom para ficar mais fácil para eu visualizar, ou diminuir, né? Depende aí do que você quer fazer, para você ter uma visão melhor da sua tela, do seu frame.
Eu consigo trocar aqui o plano de fundo. Então, por exemplo, ele tem disponível alguns tipos de plano de fundo. Então, aqui ele coloca em linhas, né? Se eu quiser treinar, por exemplo, como eu vou escrever, né? Dá para colocar esse plano de fundo. Ou, né, quadriculado para fazer algum tipo de gráfico, alguma coisa assim. Né? Dá para a gente trabalhar nesse plano de fundo com o quadriculado. E aí, de cores, né, ele é limitado, como eu falei, né? Nós temos poucas opções de cores, né? A gente pode trocar para dar um destaque ou alguma coisa assim, tá? Vou deixar o fundo branco mesmo. Então, não necessariamente o nosso quadro branco, né, precisa ser branco, pode ser preto ou azul. Tem duas formas, tem duas cores aí disponíveis para a gente poder fazer, certo? Aqui em cima a gente consegue mudar o nome. Então, por exemplo, eu quero colocar o nome da turma que eu estou trabalhando, ou da sala que eu estou trabalhando, ou que eu queira deixar aquela atividade pronta, né, para os alunos. Então, eu posso mudar o nome, né, do meu quadro. Então, por exemplo, aula, aí, uma aula de aplicativos informatizados. Então, posso colocar o nome da aula ou da turma que eu estou trabalhando, ou que eu vou trabalhar com aquele frame, ou com aquela apresentação do quadro branco. Aqui em cima, né, eu consigo controlar a quantidade de quadros que eu vou disponibilizar. Eu consigo duplicar o quadro, por exemplo, se eu coloquei aqui, né, deixa eu só dar voltar aqui para a imagem. Eu posso desfazer, né, clicando aqui, ou refazer, clicando aqui. Vamos supor que eu queira usar esse mesmo quadro que eu criei, igualzinho. Eu não preciso fazer tudo de novo, ir lá, buscar a imagem, colocar o post-it. Eu posso abrir aqui e clicando aqui, ó, nos pontinhos aqui em cima da imagem, eu consigo duplicar. Então, ele vai criar dois quadros iguais, né? E o limite de quadros aqui são 20 quadros, 20 frames, tá? Então, você pode, por exemplo, criar uma atividade e duplicar isso para o número de alunos que você tem naquela turma, né, no limite aí de 20 alunos. Então, se você tem 20 alunos na sala e quer aplicar uma atividade para cada um fazer no seu quadro, né, você duplica 20 vezes, né? Se você tem 5 alunos, você faz 5 vezes e assim por diante. Ah, mas eu tenho mais de 20 alunos, né? O que eu vou fazer? Pode trabalhar em grupos, né? Trabalho em equipe, duplas, trios, né? Aí depende do que você vai dar como atividade, tá? Aqui em cima também, quando eu tenho o quadro criado, né? A gente pode excluir. Então, se eu clicar aqui, apagou aquele quadro, tá? Vou duplicar aqui de novo, ó. Tá vendo que aqui entre as imagens eu tenho um símbolo de mais? Ele vai adicionar, né, um frame. Então, se eu clicar aqui, ele adiciona depois do último quadro. Se eu clicar aqui, ele adiciona no meio, tá? Só que como eu só adicionei o frame, ele vai trazer um frame branco, né? Porque eu não dupliquei, eu não estou recriando o mesmo, né? Ele só vai ser um frame branco, certo? Então, vou só apagar aqui, porque eu não quero, né, esse quadro aqui. Então, eu posso clicar aqui para recolher essa aba, né, ele voltou lá do jeitinho normal que estava, e eu posso caminhar, né, usando as setinhas. Então, se eu tenho mais quadros aqui, ó, eu também, quando clico, ele já vai gerando o próximo em branco, tá? E aqui eu volto, tá? Então, são controles bem simples, beleza? Como que estamos até aqui, né? Estão acompanhando, tá tranquilo? Como é que estamos aí? Por enquanto tá tranquilo, pessoal? E aí, daqui a pouquinho eu já vou mostrar as atividades. Eu só quero saber se está tranquilo aí, estão me ouvindo, estão conseguindo acompanhar. Pessoal, só lembrando também, né, que depois eu vou deixar disponível para vocês algumas videoaulas no meu canal lá do YouTube.
Então, da forma como a gente vai utilizar pelo computador, e depois como que a gente utiliza ele pelo celular, como que a gente instala, né, o aplicativo no celular. Então, eu vou deixar todas essas videoaulas lá no nosso canal também do YouTube, tá bom? Então, não só essa apresentação, né, mas tem outros vídeos lá disponíveis para vocês poderem também utilizar, tá bom? Bom, tudo que eu mostrei aqui é o básico, né, do Jamboard. Mais os recursos mesmos que nós temos aí para fazer essa utilização. Agora, o que eu vou mostrar para vocês, né, a parte mais bacana aí, que é a forma como a gente vai compartilhar, né, os nossos conhecimentos com os alunos, quando eu quero colocar a turma toda para trabalhar, e o que a gente pode, né, utilizar dentro do Jamboard. Então, aqui a gente deu um apanhado geral aí dos recursos, né? Vocês viram que é bem tranquilo, né? É bem didático, exatamente, né? Como a Selma, né, falou ali, é bem didático, ele é bem tranquilo para a gente poder trabalhar. Então, acredito que para os professores, né, mesmo que não tenha tanta habilidade aí com tecnologia, consegue usar, né, tranquilamente aí o Jamboard. E o que vai diferenciar isso, né, na nossa vida, na nossa sala de aula, na forma como a gente vai aplicar isso com os alunos, é o tipo de atividade, a criatividade do professor na hora de criar as atividades para poder compartilhar com os alunos. E como a gente vai compartilhar esse conhecimento com os alunos. Durante a nossa live aqui, eu vou compartilhar também algumas coisas com vocês, para que vocês também possam vivenciar isso, né, do que a gente pode fazer com os alunos, tá bom? Então, eu vou voltar a nossa tela aqui, só vou abrir a telinha da atividade, né, que eu preparei para a gente poder trabalhar junto aí. Beleza. Então, aqui eu pode utilizar, mas como se a gente estivesse aplicando atividades para os nossos alunos, né? Nas inscrições aí eu vi que o público que se inscreveu no nosso encontro trabalha com séries bem diferentes, né? Tem professor de ensino médio, tem professor de ensino infantil, tem professor de ensino fundamental. Então, procurei trazer alguns exemplos aí de todos os níveis, para que vocês possam pensar, né, na forma como vocês podem aplicar isso, né, no dia a dia de aula de vocês. Bom, o primeiro, né, o primeiro quadro que a gente tem aqui, ele vai propor aí para a gente poder trabalhar com GIFs, né? Não só GIFs, né? Não só imagens, como a gente viu ali, mas a gente pode trazer alguns outros recursos buscando, né, pelo link, né, desse recurso, para que a gente possa compartilhar dentro do aplicativo ali do Jamboard com o aluno. Então, existem alguns sites, né, dentro da internet, aí, quando você dá uma busca lá no Google, que você pode trabalhar com GIFs também, não só imagem, né, parada, só a foto ou só uma imagem, mas também pode trabalhar com esse tipo de imagem, tipo GIF, tá? Então, eu vou colocar um link aqui, de um site que tem, né, vários GIFs, né? E eu posso já selecionar esse GIF direto, né, da minha tela, ou eu poderia primeiro fazer a busca lá no site, escolher o GIF que eu quero, né,
e depois compartilhar o link aqui, tá? Então, independente, né, da forma como eu vou buscar lá a imagem ou o GIF, né? Então, eu posso fazer isso direto ali da opção, né, de pesquisa de imagens do Google, ou eu poderia ter buscado lá no meu navegador primeiro, né, a imagem ou o GIF que eu quero, e aí eu coloco aqui, né, o endereço já completo. Então, quando eu coloquei só o endereço do site, ele trouxe várias imagens que tem nesse site. Se eu quiser entrar no site primeiro, né, buscar a imagem que eu quero e depois colocar aqui o link, ele vai trazer também da mesma forma. Então, né, eu posso fazer essa pesquisa. Como a gente falou lá, né, tem outras opções também. Se eu tenho já salvo lá no meu Google Drive, imagens dá para eu usar, né? No Google Fotos dá para eu usar. Então, aí é a forma como a gente vai selecionar essas imagens, tá? Então, esse link, né? Deixa eu colocar ele aqui para vocês nos comentários do site onde tem esse GIF, né? Que eu compartilhei aí. Então, esse daí é o link, né, que tem esses GIFs, tá? Então, às vezes, uma imagem animada, né, um GIF, para o aluno é mais interessante, né, dependendo da série que ele está ou do assunto que você está trabalhando, ele se sente um pouco mais interessado, né, pelo assunto, por aquilo que você está passando lá para ele. Muito bem. Eu trouxe um exemplo aqui, né, dependendo da série que o professor estiver trabalhando, ele pode trabalhar com jogos, né? Então, caça-palavras, por exemplo, eu posso, como a gente falou, criar equipes, né, para trabalhar com esse caça-palavras. Então, eu escolhi aqui um caça-palavras de animais, mas pode ser sobre qualquer assunto, né? Depende da disciplina que você trabalha, pode ser relacionado à área de história, de geografia, né? Então, você vai criar lá o seu caça-palavras específico, ou vai buscar algum caça-palavras que tem vários aí na internet, você pode copiar como imagem e jogar aqui, que foi como eu montei essa atividade, né? Eu joguei isso como imagens, e pode ter mais ou menos, né, palavras para ele buscar, né, pode modificar o tamanho da fonte aqui para ele poder buscar com menos, dependendo da série, né, dependendo do nível de aprendizagem do aluno, você pode adaptar esse caça-palavras aqui, né? Então, qualquer ideia, né? Se eu for trabalhar em grupos, por exemplo, o que a gente pode fazer? Eu posso, como a gente falou lá, eu posso duplicar, né, o caça-palavras, e aí, por exemplo, eu posso falar que essa equipe aqui é a equipe A, e essa equipe aqui é a equipe B, e aí eu ou posso já colocar o nome dos alunos que são da equipe A e os alunos que são da equipe B, e aí eu peço para que esses alunos resolvam esse caça-palavras e dou um tempo para eles resolverem. Então, os alunos daquela equipe vão ter acesso a esse caça-palavras quando a gente compartilha, né, o link do quadro, todos eles têm acesso, e aí conforme eles forem resolvendo o caça-palavras, né, por exemplo, deixa eu achar uma palavra aqui, arminho, tem arminho aqui, tá? Então, achei, ele vai riscar aqui, né, pode colocar de cores diferentes, né, conforme ele vai resolvendo, e aí a gente pode ver quantas palavras, né, ele conseguiu achar, cada equipe, né, então vocês podem trabalhar com algum tipo de tempo, né, específico, ou quantidade de palavras, aí a gente pode trabalhar também a questão da gamificação, né, do nosso caça-palavras, colocar lá um prêmio para ele, mesmo que seja digital, vai ganhar um selo, né, digital, a equipe vencedora, né, e também o que dá para propor, né, dependendo da turma, né, então, por exemplo, tem um monte de animal aqui que eu não conheço, então você pode propor para eles também, ó, vocês vão ter tantos minutos para poder resolver, mas os animais que vocês não conhecem, vocês têm que
pesquisar a imagem para colocar a imagem deles aqui. Ou o contrário, né? Os que vocês conhecem têm que pesquisar a imagem para colocar a imagem aqui. Então, aí o aluno ele vai poder usar, né, a busca aqui de imagens, né, do Google para poder pesquisar aquele animal. Então, por exemplo, o arminho, eu não conheço. Né? Então, ai, que fofo. Então, esse bichinho aqui. Então, eu vou colocar ele aqui no meu caça-palavras. E aí ele pode aumentar ou diminuir, né, o tamanho da imagem para ele poder colocar no quadro todo. Então, uma coisa que às vezes a gente acha simples, mas que vai promover um conhecimento para o aluno, porque ele já pode ter acesso àquela imagem na hora. Né? Ele não precisa ficar pensando, poxa, mas eu não sei o que é isso, né? Então, ele já consegue pesquisar ali ao mesmo tempo, né, em que ele está resolvendo lá aquela atividade. Então, é uma forma bacana da gente integrar, né, uma atividade com a disciplina, né, e fazer com que o conhecimento do aluno ele se desenvolva de uma forma um pouco mais completa. Ele já tem essa busca, ele já tem essa ideia. É claro que, né, esse tipo de atividade vai depender da idade do aluno, do nível de aprendizado do aluno, mas a gente pode fazer as adaptações. Aí depende, né, como eu falei, da proposta do professor, né, daquilo que ele quer fazer. Mas é um exemplo que a gente pode utilizar aí, né, que é válido para todas as áreas, todas as disciplinas. Beleza? Então, aí, no caso, a gente trabalhou, né, com equipes, mas poderia ser individual, ou você dá um tempo para a turma toda, né, todo mundo tem que achar a palavra, quem for achando já vai riscando aqui, que aí torna bem mais dinâmico, né, e aí a garotada, né, fica mais empolgada quando eles estão trabalhando, vai ficar, às vezes, mais rabiscado, né, do que realmente encontrado palavras, né? Mas é uma forma deles interagirem. Então, dá para propor, né, de várias formas, né? Pode fazer todos juntos para ver como é que funciona e depois a gente separa por equipes ou faz individualmente para você realmente ver, né, aquele que consegue formar as palavras. Então, aí depende, né, da forma como a gente vai adaptar, vai depender do ritmo da turma, né, e do nível de aprendizagem que a gente está trabalhando com aquela turma. Beleza? Estou tomando um golinho de água, que a garganta já vai ficando seca, né? Então, essa é uma forma, né, uma proposta aí de atividade, né, usando o caça-palavras. Eu vou mostrar agora para vocês, né, uma outra proposta, que é esse formas geométricas, né? Trabalhar com formas geométricas aqui no nosso Jamboard. Às vezes, né, o professor ele quer demonstrar, né, alguma coisa e não tem o recurso físico, né? E agora, virtualmente, mais difícil ainda. Né? Então, esse quadro dá para a gente poder trabalhar, né, isso de várias formas. Eu vou mostrar para vocês, né, a forma como a gente vai compartilhar esse link para que o aluno ele possa fazer isso do celular. Por quê? Como eu falei, no aplicativo celular, ele tem alguns recursos diferentes do aplicativo online, que é justamente essa forma de trabalhar com formas geométricas e texto. Então, aqui a gente escreve ou a gente faz o desenho, não vai ficar tão certinho, né? Quando você faz pelo aplicativo do celular, ele tem um assistente que já acerta a imagem. Então, quando você faz um quadrado, ele fica realmente um quadrado. Vocês vão ver que eu vou fazer um quadrado aqui no aplicativo do navegador, não vai ficar tão bonitinho, tão retinho. E aí depois eu vou fazer no celular, pelo celular, aí ele vai ficar uma forma geométrica bem bacana.
Tá? Então, depende muito, né, como eu falei, da turma, da forma como você vai trabalhar. Então, se o aluno tem, né, o celular, dá para vocês fazerem esse tipo de atividade, né? Ou remotamente, como a gente tem feito hoje em dia, ou na sala de aula, né, trabalhando na sala de aula. Algumas escolas têm, né, os alunos podem utilizar para fazer as atividades, tem internet disponível na escola, então dá para trabalhar isso dentro da sala de aula também, né, física, né, mas aqui a gente vai mostrar, né, como que a gente faz isso de forma virtual. Vou colocar aqui, disponibilizar de novo a tela só do Formas, do nosso Jamboard. Então, aqui, ó, se eu for pegar uma caneta, né, vou desenhar lá um círculo. Então, meu círculo ficou bem ruinzinho, né? Mas, se eu compartilhar o link desse quadro, né, eu posso compartilhar e mandar pelo WhatsApp, por exemplo, dos alunos, né, ou encurto o link e coloco lá na lousa quando eu estiver no presencial, ou por aqui, né, o aluno está visualizando lá essa minha tela, eu coloco o endereço onde ele tem que acessar, ele tem que entrar para poder visualizar a tela que eu estou, para trabalhar junto comigo nessa tela, ele consegue ter acesso a esse quadro. Então, para a gente fazer isso, a gente clica aqui no compartilhar. Então, observa que aqui, por exemplo, eu posso também já deixar compartilhado isso antes com o meu grupo de alunos, né? Posso fazer isso pelo e-mail, já deixo compartilhado pelo e-mail, ou mesmo passando o link mesmo para o aluno, tá? Então, observe que aqui, ó, eu posso copiar um link, né, que é o que a gente vai fazer agora para poder compartilhar isso, e observa que ele, normalmente, ele já vem aqui como restrito, né, para você utilizar somente para as pessoas que você adicionou. Ou você pode mudar para qualquer pessoa com aquele link, né, então ele deixa você copiar esse link aqui e passar para outra pessoa. Então, posso copiar e colar, né, lá no grupo do WhatsApp da turma, ou passar de alguma outra forma, mandar por e-mail, aí depende, né, ou mesmo escrever qual é o link para o aluno. Uma coisa que é importante, né, quando a gente vai compartilhar esse link, mesmo que a pessoa tenha o link, a gente tem que observar qual é o tipo de permissão que ela tem, que são algumas restrições. Então, no nosso caso aqui, eu posso compartilhar esse link para a pessoa como um leitor, né, ele só vai ter a visualização, ele só vai poder ver, mas ele não vai poder mudar nada dentro do meu quadro, ou eu posso permitir que ele edite. Então, se eu colocar ele como um editor, ele também vai conseguir escrever aqui nesse quadro, tá? Então, mudei, né, o tipo de prioridade, né, de permissão, e aí eu vou copiar esse link. Copiei o link, aí eu passo lá para os alunos, tá? Estou concluído, sair aqui. Então, no caso aqui, eu vou abrir esse link do meu celular. Deixa eu ver onde que eu copiei ele aqui. Vou abrir ele aqui do meu celular. Lembrando que, pelo celular, né, a gente vai utilizar o aplicativo, eu tenho que baixar o aplicativo, tá? Pelo celular, ele tem que ter, né, o aplicativo instalado, certo? Senão ele não consegue. Então, estou aqui com o meu celular, né, eu abri o link, e aqui no celular, como eu falei, ele tem um assistente de desenho. Então, ele deixa, né, eu escolho aqui para ele poder fazer as formas geométricas, e quando eu for fazer o meu desenho, né, fiz a minha bolinha ali, ó, e olha que perfeito, né? Nem parece que foi a mesma pessoa que fez esse desenho, mas por quê? Ele tem essa vantagem, né, desse assistente que já vai deixar o desenho bonitinho. Então, qualquer forma geométrica que eu crie, né, por mais que seja mais ou menos na hora que eu criei o desenho, que eu estou usando o dedo mesmo para fazer o desenho. Quando ele junta a imagem, ele já deixa a imagem perfeitinha, tá? Então, ó, fiz um quadrado, né? Ficou lá, ó, top, né? Então, dá para a gente trabalhar essas formas geométricas, pedir para os alunos
né, desenharem as formas geométricas do celular, ou se compartilhou pelo computador, só não vai ficar tão bonitinho assim, mas dá para ele ter uma ideia, né, dessas formas, beleza? Então, é uma forma de utilizar o recurso também através de outros dispositivos, né? Não só do computador, mas dá para usar também pelo celular. A questão do texto também, né? No celular, no assistente de texto dele, ele deixa a gente fazer, né, como a gente fez aquela hora. Deixa eu só apagar aqui vou limpar o nosso frame para ficar mais fácil de visualizar. Quando eu escrevo aqui pelo celular, se eu utilizar, né, esse assistente, né, ele vai ficar um pouquinho melhor do que quando eu faço isso, né, pelo computador. Então, ó, ele deixou lá em letra caixa alta, né, bonitinho que eu escrevi. Né, então, fica melhor, né, para a gente trabalhar a questão das letras, por exemplo, separadamente, né? Mas isso só funciona do celular, né, o celular ou o tablet, no caso. Não funciona aqui do navegador do próprio da própria conta lá de e-mail do aplicativo do Jamboard. Né? Teria que fazer a instalação aí do aplicativo no celular. Beleza? Que mais, né? As imagens, né? A gente já falou um pouquinho das imagens, né? Mas aqui é a mesma coisa, né? Por exemplo, eu quero trabalhar biologia, né? Eu vou colocar lá esqueleto humano. Então, quero trabalhar com algumas partes do corpo, sei lá. Então, dá para buscar, né, as imagens na hora que você está dando a aula, para você explicar algum determinado assunto, né? Então, não precisa esperar ou levar, né, o mapa, por exemplo, trabalhando lá com geografia, né? Eu quero já achar o mapa e mostrar para o aluno ali na hora, né? Alguma coisa. Então, vou colocar aqui mapa de São Paulo. Lá. Estou trabalhando lá geografia e quero falar lá das regiões, né, do estado de São Paulo. Então, eu pesquiso na hora, né, e o aluno ele já vai estar vendo, né, esse mapa. Eu não preciso instalar nada ou buscar nada. Ou sair daqui para fazer a pesquisa, depois voltar, ou pedir para o aluno pesquisar alguma coisa e depois voltar. Eu já consigo fazer tudo isso dentro do próprio quadro. Então, eu posso fazer isso para qualquer disciplina. Né? Então, em qualquer nível de educação, dá para a gente trabalhar com o Jamboard. Então, acredito que vai auxiliar bastante, né, os professores que estão aí em atividades remotas, mas voltando às aulas presenciais, né, a gente, como eu falei, a gente não precisa perder isso, muito pelo contrário, isso vai enriquecer ainda mais as nossas aulas presenciais. Né? A gente precisa começar a utilizar aí essas tecnologias ao nosso favor, né? E não temer, né? Muitas vezes o professor tem medo, né? Isso também em outros níveis de educação. Né? Eu tenho uma disciplina que é de suporte ao usuário, né? Então tem algumas charges, né, desse site, dessa página
Beleza? Então, são vários exemplos aí, né, do que a gente pode utilizar no Jamboard. Está sem som de novo? Voltou? Voltou, pessoal, o som? Ainda está sem som? Não. Voltou. Beleza. Às vezes pode acontecer, né? Não sei se tá barulho aí de carro, de movimento, porque não tem como eu saber, né? Essa rua hoje resolveu ficar bastante movimentada, né? Ainda bem que os cachorros pararam de latir, que agora há pouco estava terrível. Mas isso acontece, que a gente não tem, né, uma estrutura assim de estúdio nem nada, mas a gente vai fazendo o que pode. Beleza. Bom, o exemplo que eu dei aqui, eu não sei se foi esse que vocês não ouviram, né? Que é de uma disciplina que eu trabalho com o pessoal do técnico em informática, que é suporte ao usuário. Então, como eu falei, as imagens elas podem ser utilizadas para qualquer disciplina. Então, se o aluno, né, ao invés de a gente só passar as definições lá daquela base tecnológica, daquele conteúdo que a gente tem para passar através de texto para o aluno ler, né? Se a gente coloca uma charge, uma tirinha ou uma imagem, né, a representatividade é bem maior e a facilidade para ele guardar aquele conteúdo vai ser maior também. Né? Então, ele pode ter um entendimento melhor daquele assunto que você está abordando na aula. Então, aqui no caso, essa tirinha, como eu falei, ela é sobre níveis de atendimento ao usuário, né, que é uma das bases tecnológicas que a gente trabalha com os alunos. Então, eles tendo essa forma de ver, né, a imagem, eles vão guardar, né, esse conceito mais fácil do que se simplesmente eles lerem lá, né, o que é cada um daqueles tópicos ou cada um daqueles níveis de atendimento. Certo? Bom, aqui, né, eu posso também trabalhar com compartilhamento, né, de fotos e imagens do celular. Como eu falei, né, eu compartilhei, né, esse link, né, do Jamboard para o meu celular, e aí eu posso, por exemplo, mandar uma imagem que eu tenha no meu celular para cá, ou eu posso compartilhar uma foto minha, né, direto aqui, né, do celular para apresentação. Então, do celular, né, o aluno tem como usar um recurso de câmera, né, para ele poder tirar uma foto, né, e mandar essa foto. Então, vou só tirar uma foto aqui. E aí, quando eu seleciono a foto, vai aparecer aí. Então, mandei uma foto, né, ao vivo para minha para meu quadro aqui, né, para o meu Jamboard, para o meu frame, tá? Então, é um outro recurso que a gente tem aí, né, do celular. Então, aqui, ó, bonitinha, mais ou menos, tá bom. Então, dá para a gente trabalhar várias coisas aí, né, com as atividades com os alunos. Aqui, uma atividade talvez um pouco para um nível do pessoal que está em alfabetização, dá para você trabalhar várias coisas. Aqui eu trouxe só, né, o básico, a E, I, O, U, mas poderia ser todas as letras aí do alfabeto, né, só para a gente ter uma ideia do que a gente pode fazer. Então, por exemplo, você pode promover um jogo da forca com os alunos, né? Então, o professor pode fazer lá, né, o desenho e colocar aqui, por exemplo, eu já vou dar as consoantes, o aluno vai ter que completar com as vogais,
ou o contrário, né? Eu coloco aqui disponível as consoantes e o aluno completa lá com as vogais, né? Com o contrário, né? Vogais, coloco as vogais e o aluno completa com a consoante. Então, por exemplo, vou colocar aqui uma palavra, né? Então, o aluno pode tentar completar a palavra. Então, por exemplo, pode ser amor, né? Mas pode ser também amar. E aí ele pode duplicar aqui e colocar lá o amar, né? Então, aí não teria errado, né? Ele completou e formou uma palavra. E é uma opção, né, para a gente poder fazer um jogo, por exemplo, com a turma, né? Como a gente falou, individualmente ou com um grupo, né? Então dá para fazer de várias formas aí. E o que mais que nós temos aqui? Deixa eu ver. Ah, sim. Eu posso trabalhar também a questão dos sentimentos, né? A gente pode abordar aí com os alunos como ele se sente, né? Naquele momento, naquele dia. Isso é muito importante, trabalhar o lado socioemocional. Isso não só com as turminhas menores, né? Mas com as turminhas maiores também, né? Eu tenho feito isso nas minhas aulas, todo começo de atividade, de ciclo de atividade, a gente trabalha com essa questão de como ele se sente, usando o Mentimeter, que é a ferramenta que a gente vai ver no próximo encontro, mas a gente pode trabalhar aqui no quadro do Jamboard também. Né? Então, se coloca lá as imagens, por exemplo, uma forma de trabalhar com essa questão socioemocional, seria pedir para eles colocarem o post-it. Então, pedir para eles colocarem o nome dele no post-it, e aí posicionar, né, em qual dos três, né, ele está, se ele está irritado, se ele está triste, se ele está feliz. Né? Então, aí cada aluno colocaria lá, né, o que ele está sentindo, né, hoje, naquele momento. Então, são ideias, né, são formas que a gente pode utilizar com o Jamboard na sala de aula, não só para as disciplinas, mas para abordar qualquer coisa que o professor queira, né, naquele momento, a forma como você vai conduzir essa aula vai depender da sua disciplina, vai depender do conteúdo que você está trabalhando, vai depender de como o professor vai montar essa atividade, né? Mas vocês têm uma ferramenta que torna isso possível, né? Então, não tem por que não ter, né, essa exposição para o aluno nessa aula remota. A gente pode utilizar, né, essa ferramenta para poder abordar qualquer tipo de assunto dentro da nossa sala de aula, presencial ou virtual. Né? Aí vai depender do momento que vocês estiverem utilizando aí, né, o Jamboard.